Qual é o time que você torce? Corinthians. Pode ir, Gui? Ronaldo, na sua esquerda. Teve algum outro momento da sua carreira que você chegou tão perto de tomar essa decisão e por algum motivo não tomou? E se você também pode explicar, e o presidente, como fica essa relação comercial que tem no Corinthians, de patrocinadores que vieram por sua causa? Se eles continuam, como é que fica? Eu tive próximo, sim, de tomar essa decisão no dia seguinte da eliminação da Libertadores. E esperei algum tempo mais e bom, eu estou tomando agora. Quer falar, presidente, da... Não, foi como ele disse, não muda nada até o final do ano, continua tudo tranquilo entre Corinthians, Ronaldo e Neoquímica. Ronaldo, aqui no fundo, escondidinho aqui, é a Cris Lima da Rádio Coringão. Até para falar que é uma pena que aqui no Brasil esportivo não... na verdade, não... como é que se diz? Não cultiva o seu ídolo, né? Como deveria valorizá-lo. Né? Isso tanto no futebol quanto em outras modalidades também. Acho que você pode até falar melhor que eu, que vivenciou aí críticas, elogios e tudo mais. A gente espera que isso possa melhorar de uma certa forma. Mas voltando à sua carreira, Ronaldo, desde quando você começou menino, analisando toda a sua trajetória até hoje, pode-se dizer que o Ronaldo conquistou todos os seus objetivos? Eu acho que o brasileiro valoriza, sim, o seu ídolo. Idolatra o seu ídolo. Talvez menos que em outros lugares, mas certeza que o brasileiro faz. E o que faltou, bom, a Libertadores. Ronaldo, aqui. Você disse que pensou em parar no dia seguinte à eliminação contra o Tolima. Eu queria ver de que maneira se pesaram os protestos violentos da torcida contra você, contra os outros jogadores. Se você pensou, por causa dos protestos, parar de jogar, em vez das dores. E se você fica chateado de ver seu nome sendo pessoas xingando, falando mal de você. Não, em nenhum momento eu pensei nisso, né? Acho que os protestos, eles jamais podem ser violentos. E eu não levei em nenhum momento em consideração esses protestos para tomar a decisão que eu estou tomando hoje. Ronaldo, Carlos Padeiro, do All Sport. Voltando à questão da Libertadores, eu queria saber se você consegue equiparar a derrota da Libertadores desse ano, do ano passado, ao que aconteceu, a outras derrotas suas na carreira, por exemplo, Copa de 98, enfim. Tem como você consegue fazer um ranking de derrotas que mais doeram e a Libertadores entra nesse ranking? Não tem ranking, não, tá ali, tá tudo... Eu não classifico as minhas derrotas, não. Classifico as minhas vitórias e, logicamente, sem desmerecer nenhuma vitória. Acho que as derrotas vêm para te ensinar sempre alguma coisa e você aprende muito mais perdendo do que ganhando. Então, de qualquer maneira, foi bom ter perdido também bastante na minha carreira, porque me ensinou muito. Me ensinou, inclusive, e principalmente como homem, né? Como me comportar na sociedade.
Ronaldo, obrigado. Gente, a gente tem muitas perguntas. Infelizmente, é impossível atender. Só não levantem, por favor, que o Andrés vai entregar uma camisa pro Ronaldo. E só o pessoal, gente, o pessoal que está sentado aí, só não levanta pro Ronaldo, para eles entregarem aqui. Caetano, o pessoal aí da saída que puder dar licença, por favor. Valeu? Obrigado, meu irmão. Obrigado. Eu saio aqui do negócio. Tá aí o Ronaldo deixando a sala de imprensa do Centro de Treinamento do Parque Ecológico do Corinthians, depois de anunciar oficialmente que está abandonando o futebol enquanto jogador profissional. Interessante destacar a declaração dele, né, dizendo que quando esteve no Milan sofreu de hipotireoidismo, né, descobriu que sofria de hipotireoidismo, um problema que influencia no metabolismo do atleta, e daí então esses problemas com o peso, e que o Corinthians já sabia desse problema quando o contratou. Portanto, o Ronaldo oficialmente não é mais jogador de futebol. Você acompanhou ao vivo aqui no Sport TV News a coletiva do Ronaldo na sala de imprensa do Centro de Treinamento do Parque Ecológico do Corinthians. A gente volta lá para o CT do Parque Ecológico para conversar com o Edgar Alencar, que acompanhou essa coletiva, emocionado até do Ronaldo, chegou a chorar em alguns momentos, acompanhado dos filhos, do Ronald e do Alexander. Edgar Alencar, que momento e que declaração essa que ele deu, dizendo que descobriu esse problema do hipotireoidismo quando foi jogador do Milan, Edgar. Probleminha no áudio do Edgar, infelizmente, não sei se ele está me ouvindo, acho que está me ouvindo sim. Vamos ouvir o que o Parreira, Carlos Alberto Parreira, falou sobre a aposentadoria do Ronaldo. Já eu volto a conversar com o Edgar Alencar. Vamos ouvir o que o Parreira, né, que foi o treinador da Seleção Brasileira na Copa de 2006, falou sobre essa aposentadoria do Ronaldo. Quando eu soube da notícia, foi com um misto de tristeza, uma sensação de perda, porque você não está falando de somente um jogador de futebol que se aposenta. Você está falando de um dos maiores jogadores que a história do futebol mundial conheceu, entre os 5 maiores de todos os tempos. Um jogador que marcou a sua presença em Copas do Mundo, é o maior artilheiro de todas as Copas e que tem uma história de vida, uma trajetória que é um exemplo, com altos e baixos, com momentos de grande relevância, com momentos de frustração, com sofrimento, com dor, e ele foi alguém que sempre superou isso tudo. E dentro do campo foi, na verdade, um dos grandes jogadores, um fenômeno, como ele é chamado, reconhecidamente, eu acho que super merecido, pelas qualidades técnicas, pela habilidade, pelo poder de decisão e, sobretudo, pelo carisma que o Ronaldo tem. Ele é um homem multifacetado, ele não é só jogador de futebol, ele realmente interage em muitas áreas, com muito sucesso, dentro e fora dos campos, e a gente lamenta, mas, por outro lado, a gente entende que há um momento em que as coisas têm que tomar um outro rumo, um novo caminho. Então, o Ronaldo acho que tomou a decisão na hora certa, em que ele ainda é um ídolo de todos os brasileiros, de todo o mundo, e com certeza ele vai continuar vivendo muito bem e sabendo utilizar esse legado que ele vai deixar para a história de futebol como um dos maiores artilheiros que o mundo já conheceu. Pois é, falou o Parreira, até quem não é do meio do futebol está lamentando essa aposentadoria do Ronaldo, né? Imagina quem trabalhou com ele, quem teve a oportunidade de trabalhar com ele, como foi o caso do Parreira, que trabalhou com o Ronaldo na seleção brasileira, não só no Mundial de 2006, mas também na Copa de 94. O Ronaldo já fazia parte daquele grupo. Deixa eu ver se eu consigo conversar com o Edgar Alencar, não sei se ele me ouviu na primeira oportunidade. Edgar, o que ficou de importante aí dessa coletiva do Ronaldo, essa questão do hipotireoidismo, que foi descoberto quando ele era atleta do Milan, foi até uma coletiva bastante emocionada, né? Ele chegou a chorar em alguns momentos e afirmando que aquela pressão da torcida do Corinthians quando da eliminação para o Tolima não influenciou na decisão dele de parar, Edgar.
Ele deixou isso muito claro, né? De minimizar muito esses protestos, esse último momento, essa última relação com a torcida do Corinthians. Até pra gente destacar, foi esse momento. Ele chegou brincando, que tinha uma colinha, né? Pra não esquecer de nenhum agradecimento. Lembrou desse problema que ele só passou no Milan, que ele descobriu no Milan, essa síndrome, que já até havia sido noticiada, mas que ele nunca tinha colocado isso como uma questão limitadora na sua carreira, nunca tinha desabafado, e hoje aqui colocou até num tom irônico, né? Quando revelou esse problema, disse que muitos até poderiam estar se sentindo mal, até por conta de tantas críticas que ele ouviu na carreira por conta do peso. Mas aí, você falou da relação com a torcida. O momento exatamente em que ele não conseguiu mais se segurar e que mostrou mais emoção foi quando agradeceu ao Corinthians, especialmente a sua torcida, mostrando toda essa identificação que ele mostrou desde dezembro de 2008, quando começou essa história com o Corinthians. Ele contou aqui num café da manhã e tudo, mostrou realmente uma coisa muito forte e que vai continuar emprestando, né? Usando a sua imagem como embaixador, como uma figura mundial que para continuar trabalhando em favor do Corinthians. Uma entrevista realmente emocionada do jornalista, saiu sobre aplausos, né? Aplausos certamente que não são só coisas profissionais, né? É realmente um sentimento forte, emocionante de um lado, emocionante também. Não há por que negar acompanhar esse momento histórico do futebol mundial, Bruno. Exatamente, Edgar, 1h52, Sport TV News ao vivo com a aposentadoria de Ronaldo. Edgar Alencar segue conosco, ele está ao vivo lá da sala de imprensa do Parque Ecológico. Mas para você que está chegando agora aqui no Sport TV News, a gente mostra mais uma vez o exato momento em que Ronaldo anunciou que sai do futebol, que abandona o futebol enquanto jogador profissional. Vamos ver.